Se tem algo que pode mudar completamente a dinâmica de um relacionamento, é a forma como você se posiciona. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que realmente significa se posicionar. Porque existe uma diferença enorme entre posicionamento e cobrança. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é posicionamento, quando e como se posicionar e por que tantas pessoas sentem medo de se posicionar, mesmo quando sabem que deveriam. Mas o que significa se posicionar? Se posicionar é expressar com clareza os seus valores, as suas vontades e os seus limites, de forma respeitosa e objetiva. Posicionamento não é reclamação, não é ameaça, não é chantagem, não é uma DR interminável, é uma comunicação firme sobre o que é importante para você. Posicionamento certo promove respeito e ele fortalece o vínculo entre o casal. Ele não é uma tentativa de mudar o outro, mas de deixar claro o que você espera e está disposta a viver. Qual é a diferença entre posicionamento e cobrança? A cobrança geralmente vem acompanhada de emoções como mágoa, raiva, insegurança, necessidade de controle. Ela busca forçar o outro a agir de um jeito que alivie o nosso desconforto. Em outras palavras, quando eu cobro, eu espero que o outro mude para que eu me sinta bem. Além disso, a cobrança normalmente acontece em situações que se repetem. Por exemplo, eu reclamo de algo, o outro continua repetindo o mesmo comportamento, eu continuo cobrando uma mudança da parte dele, mas eu não tomo nenhuma ação concreta. Já no caso do posicionamento, eu não falo para o outro o que ele deve fazer ou como ele deve agir. Eu falo sobre mim, o que eu penso, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu aceito, o que eu não aceito. Porém, quando necessário, o posicionamento pode vir acompanhado de uma consequência. Por exemplo, diante de uma situação que me desagradou, eu me posiciono e deixo claro qual será a minha postura caso aquilo volte a acontecer, de forma firme e tranquila. Isso não significa ameaçar ou chantagear o outro. Chantagem é quando você diz que vai tomar uma atitude, mas usa essa fala apenas para provocar medo ou para tentar manipular o outro, sem a intenção real de agir. Já a consequência é quando você comunica de forma honesta e respeitosa o que você realmente está disposta a fazer. E depois, caso necessário, você age de acordo com aquilo que foi dito. E é claro que quando a gente se posiciona, no fundo, existe uma expectativa de que o outro atenda à nossa solicitação, ou que pelo menos nós possamos chegar a um acordo que seja bom para os dois. Mas é importante ter clareza de que o outro, assim como nós, também é livre para fazer as próprias escolhas. E em quais situações nós devemos nos posicionar? Sempre que algo nos desagrada, nos desrespeita, for contra os nossos princípios, os nossos valores, ou não estiver de acordo com aquilo que nós desejamos para a nossa vida, nós devemos nos posicionar. Agora, evite gastar energia com coisas que são irrelevantes. Quanto mais consciente você for sobre o que é realmente importante para você, mais assertivo será o seu posicionamento. E existem quatro pilares fundamentais para que você possa se posicionar da forma certa. O primeiro é a pertinência. Se posicione diante daquilo que é realmente importante para você. Todo o restante pode ser tratado com uma boa conversa. Nem tudo precisa de um posicionamento mais firme ou mais sério. Algumas coisas podem ser resolvidas com mais leveza. Segundo pilar é a clareza. Diga exatamente o que você quer ou não quer. Evite frases vagas como eu não aceito mais isso, eu não vou mais admitir esse tipo de coisa, você sabe muito bem o que você fez.
Posicionamento exige clareza. O terceiro é a brevidade. Não transforme o seu posicionamento em um monólogo cansativo. Isso pode gerar dúvidas sobre qual é o centro da mensagem. Então, vá direto ao ponto. O quarto pilar é a consequência. Quando necessário, porque nem todo posicionamento precisa apresentar uma consequência, deixe claro o que você vai fazer caso aquilo que aconteceu volte a se repetir. Agora, esteja preparada para cumprir. Caso contrário, é melhor não dizer nada. E eu sei que existem várias situações, por exemplo, como que eu me posiciono diante de uma relação que não está evoluindo, diante de um ficante que não me pede em namoro, diante de uma situação de desrespeito. E eu tenho um e-book, um relacionamento de A a Z, onde eu aprofundo não só o tema posicionamento, mas também o medo da perda, como lidar com os desafios no relacionamento, como ter encontros mais promissores, como gerar conexão emocional, entre vários outros temas importantes. Na verdade, ele é muito mais que um e-book, é um guia prático para você atrair e manter um relacionamento de alto valor a um custo bem acessível. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, por que será que muitas vezes nós não nos posicionamos? Por alguns motivos, entre eles, medo de perder a pessoa, medo de descobrir que ele não quer o mesmo que nós, e esperança de que com o tempo as coisas mudem sem que a gente precise tomar uma ação. Em outras palavras, nós agimos de acordo com aquilo que pensamos e sentimos. Muitas vezes nós até sabemos racionalmente que deveríamos nos posicionar, mas aí surgem pensamentos do tipo: e se eu me posicionar e ele se afastar? E se eu me posicionar e ele disser que é melhor terminarmos? E se ele achar que eu estou cobrando? E se ele me achar desesperada? Esses pensamentos geram sentimentos de medo, preocupação, insegurança, que nos impedem de nos posicionarmos. E a raiz disso está nas nossas crenças. Quando você acredita que precisa do outro para se sentir completa, amada, segura, validada, você fica presa ao medo da perda. E claro, nós sabemos que um posicionamento pode gerar afastamento, término ou uma ruptura. Isso pode trazer tristeza, saudade, sofrimento, tudo isso faz parte da nossa condição humana, da nossa personalidade. Agora, quando nós temos mais consciência sobre a nossa verdadeira essência, o medo de se posicionar diminui, porque nós entendemos que o amor, a alegria, a paz, a segurança, a completude já fazem parte de quem nós somos. E é essa consciência que nos dá força para seguir em frente, mesmo sem o outro, se for preciso. Lembre-se, para que nós possamos ter bons relacionamentos, nós precisamos ter condições de nos posicionar quando necessário, porque o respeito é a base do amor, ou seja, para que o outro possa nos amar, ele precisa nos respeitar. E para que ele possa nos respeitar, nós precisamos nos respeitar primeiro. E como que seria um posicionamento na prática? Por exemplo, vamos supor que você esteja conhecendo alguém há alguns meses. Ainda não é um relacionamento sério, mas você sente que quer dar este próximo passo. Nesse momento, você pode se posicionar dizendo algo mais ou menos assim: não sei se você se deu conta, mas nós já estamos juntos há X meses. E nesse tempo eu percebi que eu quero algo mais sério com você. Lá no começo, eu até comentei que o meu objetivo não era apenas ficar sem compromisso. Ainda assim, eu sei que essa conversa pode pegar você um pouco de surpresa. Então, não precisa me responder agora. Pense com calma e no próximo final de semana a gente conversa de novo para decidir o que queremos daqui para frente e ver se faz sentido
continuarmos juntos. Dessa forma, você deixa claro o que você quer, você dá espaço para o outro pensar e mostra que você não está disposta a permanecer em uma relação indefinida. Outro exemplo. Vamos supor que você esteja em um relacionamento e percebe que ele segue várias mulheres nas redes sociais. E para você, não é algo adequado ou alinhado ao tipo de relação que você deseja viver. Nesse caso, você pode se posicionar dizendo algo mais ou menos assim: Olha, eu sei que você tem total liberdade para fazer as suas escolhas, mas eu me sinto desconfortável quando você segue certos perfis de mulheres nas redes sociais. Isso não combina com o tipo de relação que eu quero viver. Não é minha intenção te pressionar a mudar algo que você considere natural, mas eu também preciso respeitar os meus limites. Eu não quero me forçar a conviver com algo que me incomoda ou permanecer em uma relação onde eu me sinto desconfortável. Eu gostaria que você pensasse sobre isso e avaliasse se faz sentido para você também. Porque, para mim, é importante que a gente esteja alinhado. Ou seja, você comunica com clareza como se sente, sem impor ou acusar, e deixa espaço para o outro decidir como agir. A responsabilidade de ajustar o comportamento é dele. E aí vem a pergunta: mas e se ele não mudar? Nesse caso, é importante tomar uma decisão consciente. O problema não está apenas no comportamento do outro, mas nas escolhas que nós fazemos a partir das ações dele. Pergunte-se se essa relação, do jeito que está, é compatível com os seus valores e limites. Afinal, respeitar a si mesma é tão importante quanto respeitar a liberdade do outro. E o que fazer depois de se posicionar? Esteja aberta a ouvir a resposta do outro. Não imponha mudança. Se necessário, cumpra a consequência que você comunicou. Isso não é sobre controlar o outro, é sobre respeitar a si mesma e dar ao outro a liberdade para escolher, assim como você escolhe se quer continuar ou não. Lembre-se, se posicionar é dar a si mesma a chance de viver relações mais alinhadas aos seus critérios e também de enxergar a realidade como ela é, sem se prender a expectativas ou esperanças que não correspondem aos fatos. Bom, se este conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa aprender a se posicionar. Um beijo e até o próximo vídeo.